A paz do Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? Estou de volta e hoje vou compartilhar com vocês a minha trajetória com a endometriose. Deus tem tocado no meu coração de eu trazer esse assunto pra vocês, né? Eu estava meio que com receio de falar sobre isso, porque quando a gente fala assim, eu tenho uma doença, eu tenho algo, eu sempre gosto de falar, eu estou passando por este processo. Né? Você está passando por um processo, mas essa enfermidade, ela não é nossa, né? Que nem o meu pastor fala, você está no deserto, mas você não pertence ao deserto. E eu vou compartilhar com vocês porque eu tenho sentido essa necessidade de falar sobre esse processo com vocês, né? O que tem afetado na minha vida emocional, na minha vida espiritual, o que tem acontecido com essa Monique que está passando por esse processo da endometriose. Então hoje eu vou falar pra vocês quais foram os sintomas que me levaram a entender o que estava acontecendo com o meu corpo, qual foi o diagnóstico, como eu cheguei a esse diagnóstico. Então fica ligadinha que hoje você vai entender melhor sobre o que é endometriose, seus sintomas, a minha história e muito mais. Se você clicou nesse vídeo, possivelmente você deve estar aí suspeitando que você está com endometriose por causa dos sintomas, não é? Se eu estiver certa, possivelmente também você já passou por aquela cena onde você tá morrendo de dor de cólica e você vai parar no hospital, tomar remédio na veia e sai de lá bem, mas não tanto, não é? Já aconteceu isso comigo, de eu ir pro hospital por causa de dor de cólica, remédio não resolvia, tinha que ser na veia mesmo, e eu saía de lá e não era 100%, tá? Vamos falar que era lá os seus 70% bem, porque no dia seguinte a dor estava lá. Agora eu vou contar pra vocês, de uma forma bem dinâmica, bem descontraída, o que é a endometriose. Pra facilitar a explicação, aqui do lado tem um desenho do nosso útero, pra você entender melhor o que eu vou falar. A mucosa que reveste a parte interna do nosso útero tem um nome, ela se chama endométrio. Se um de nossos óvulos é fecundado, é exatamente nessa mucosa que ele vai se instalar para o processo de fecundação. Estou falando da gravidez. Caso não tenha essa fecundação, o que vai acontecer? Boa parte dessa mucosa, desse endométrio, vai se descamar com sangue e vai descer, que é a conhecida menstruação. Porém, pode acontecer algo não muito interessante aqui. Essas células do endométrio, elas podem ir sentido contrário. Vocês podem ver aqui do lado que tem as trompas, tem os ovários. E esse endométrio, ele volta e passa realmente nas trompas e pode parar em locais não muito agradáveis. Isso mesmo, ela pode se instalar no ovário, também regiões mais profundas como o intestino, perto da nossa bexiga, entre outros locais que medicamente eu não consigo explicar porque eu não sou médica. Mas vocês me entenderam. Eles vão para locais a qual não são legais e podem causar uma reação inflamatória. E quando eu falo de reação inflamatória, nós estamos falando, sabe do quê? Endometriose. É isso aí. Essas células de endométrio que vão para locais que não devem estar, elas causam essa reação inflamatória chamada endometriose. Eu vou falar quais são os sintomas da endometriose. Um deles, que é bem típico, é a dor intensa durante o período menstrual e pré-menstrual, que é a cólica, aquela dor insuportável, né? Porém, em alguns casos, mulheres com endometriose também podem não sentir essa dor intensa, por isso é muito importante o diagnóstico. Além disso, também temos dores difusa e crônicas na região pélvica, dores e incômodo durante a relação sexual, fadiga crônica e exaustão, sangramento intenso e também irregular, alterações intestinais e urinárias durante o período menstrual e o mais temido e que também pode acontecer, dificuldade em engravidar ou infertilidade. Agora eu vou contar pra vocês um pouquinho mais sobre a minha história, né? As minhas dores intensas, elas começaram lá dos meus 14, 15 anos, quando a menstruação se fez presente na minha vida. Porém, gente, eu sinto essas dores fortes há mais de 4 anos. Eu descobri endometriose recentemente, foi esse ano que eu descobri, né, praticamente. Eu tenho 22 anos hoje e as minhas dores começaram, né, com 15 anos. Então olha só o intervalo
Deveria ter corrido atrás faz tempo. E eu fui na ginecologista pela primeira vez. E lá eu relatei pra ela que eu estava com muita dor, que a minha menstruação era muito intensa, era irregular, ficava 7 dias vindo pra mim. Era algo muito incômodo, eu me sentia doente quando a minha menstruação vinha e de fato eu ficava de cama, gente, muito mal mesmo. Me dava ânsia de vômito e eu vomitava mesmo, dava algumas alterações no meu intestino. Então era realmente algo que me deixava mal, eu não tinha qualidade de vida nenhuma durante esses 7 dias. E aí essa médica, ela me pediu alguns exames, né, de rotina da vida da mulher. E também ela me pediu pra começar a tomar anticoncepcional, porque eu não tomava, né, eu nunca tive contato com anticoncepcional. E ela falou que ele ia regular a minha menstruação e que também ia regular as minhas dores, que eu ia não sentir com tanta intensidade mais. E aí eu comecei a tomar esse remédio e tal. Logo de começo foi um remédio muito ruim pra mim, porque ele me dava ânsia de vômito demais. O primeiro mês, ela falou que seria normal. Aí o segundo, eu já tava achando estranho. Aí o terceiro, quarto, quinto, já fazia não sei quantos meses que eu tava tomando. Ainda tava com ânsia de vômito, aí eu já não tava gostando mais. Porque eu não tava sentindo dor, mas eu tava me sentindo mal. E aí, eu voltei na médica, né, pra falar o que tava acontecendo. E também voltei com os exames que ela tinha me pedido. Ela foi e falou pra mim continuar tomando remédio, né, porque eu tinha as dores intensas. Inclusive, ela falou assim, Monique, você não pode menstruar, você tem que tomar o remédio direto, você tem que tomar ele sempre, sabe? Continua tomando, não deixa vir a sua menstruação, não pode. Então você não tem aquele período de parar, sabe? A gente toma anticoncepcional, para um tempinho e volta a tomar de novo? Não, comigo era diferente. Tomava e pra sempre. E eu falei, não, quer saber? Vou trocar de médica. E aí, eu demorei muito. Eu parei de tomar o remédio que ela tinha me indicado, aí eu comecei a sentir dor de cólica de novo, passava todo mês por o mesmo perrengue. E a intenção que ela tinha me falado era que o remédio viesse a melhorar, né, as minhas dores, só que eu estava no mesmo estado. Aí me indicaram uma outra doutora, uma ginecologista, que era lá no mesmo prédio. E aí eu fui e passei com ela, né, pela primeira vez. Falei pra essa doutora que eu tava sentindo muitas dores, que eu tomava um anticoncepcional, só que eu parei de tomar ele porque ele estava me fazendo muito mal. Ela falou assim, Monique, eu vou te indicar outro anticoncepcional, que é o Diva 20, maravilhoso, amo esse anticoncepcional, porque tirou todas as minhas espinhas, aqueles carocinhos que eu falei pra vocês. Não me sentia mal, não passava mal de ânsia de vômito. Maravilhoso aquele anticoncepcional. Só nesse sentido, né? Porque medicamento assim faz mal pra gente. Mas enfim, ela falou assim, então eu vou te passar esse anticoncepcional pra você tomar direto, porque você não pode ter a menstruação, porque ela te traz dor intensa e você tem que ter qualidade de vida. E aí ela falou assim, enquanto isso eu vou te pedir uma bateria de exames, vários exames pra você fazer, e a gente vai caçar o que tá acontecendo com você. E ela me pediu pra fazer alguns exames, eu fui lá, fiz, voltei com ela. E ela foi e falou assim, ó, você tem isso, você vai continuar tomando o anticoncepcional, né, pra ver o que ele pode melhorar. E aí, beleza, continuei tomando anticoncepcional. Nessa época eu tava prestes a me casar já com o Franklin. E aí, inclusive, eu voltei a procurar ginecologista porque eu já ia me casar. Aí eu falei assim, não, melhor eu ver o que tá acontecendo com o meu corpo, né? Porque eu vou casar, sinto dor, melhor eu voltar agora, né, menina? Toma vergonha na cara e vai. Gente, eu tive uma leve culpa em tudo isso que eu tô passando, porque eu demorava demais pra fazer as coisas. Tipo, pra fazer exame, deixava pra lá, depois eu fazia. Eu tô bem? Então eu não preciso correr atrás, sabe? Meio que nessa vibe. E aí eu fui nessa ginecologista, outra ginecologista, né? E eu tava prestes a me casar. E ela foi, viu o resultado do exame, perguntou se eu era casada, perguntou quando eu queria ter filhos e tal. E aí eu fui e continuei, na verdade, tomando anticoncepcional, não sentia cólica, não sentia dor, estava me sentindo muito feliz, porque eu não sentia dor e era o que eu queria me livrar o resto da vida. Só que aí eu me casei e aí surgiu uma coisa, minhas amigas. Comecei a sentir dor durante a relação sexual. Sim. Não consigo explicar pra vocês como é essa dor, mas é mais ou menos um incômodo. Algo bem que incomoda mesmo, sabe? E eu achei isso estranho. Eu falei, nossa,
Por que eu tô sentindo isso? E não era só uma vez, eram várias vezes, sabe? E aí eu conversei com meu esposo, eu falei, amor, eu tô achando um pouco estranho de eu estar sentindo essas dores. E eu, minhas amigas, sou a doidona de ficar pesquisando as coisas, né? E aí, além disso, né, eu falei pra vocês que durante o meu período menstrual, o meu intestino ficava irregular, né? Ficava doidão. Quando eu estava casada, o meu intestino também começou a ficar estranho, né? Eu falei assim, mas por quê? Eu não tô menstruando. E aí aconteceu alguns casos de ter sangramento. De verdade, gente. E não era algo assim, uma vez. Era frequente, sabe? Aí eu falei, amor, vou passar na ginecologista de novo, porque tá estranho as coisas. Voltei na ginecologista, falei pra ela o que tava acontecendo, né? Ela me pediu outros exames, porque, tipo, eu demorei pra voltar nela, então ela precisava ter novos exames. E ela me pediu um exame diferente, que foi o transvaginal. Ela me pediu transvaginal, exame de sangue, e também pediu Papa Nicolau, todo o exame da mulher. E aí depois eu fui e voltei na minha ginecologista, né? Eu fiz lá os exames e tal. E eu sou uma pessoa que eu recebo o exame, eu já vou direto pro laudo e já vou pesquisar. Eu não entendo nada do que tá falando, mas eu já vou pesquisar. E ali surgiu um tema chamado endometriose. E aí, minhas irmãs, eu lembrei de algo que Jesus tinha falado comigo há mais de 5 anos atrás. Deus usou um homem de Deus pra falar comigo que eu tinha endometriose. Isso lá pros meus 16 para 17 anos. Só que eu não conhecia muito sobre o assunto, acabei deixando pra lá, entrei no comodismo de eu estou bem, não tô sentindo mais nada, vou deixar pra lá. Ou é normal eu sentir essa dor, todo mundo sente, e não fui atrás. E aí, isso veio na minha memória, quando eu voltei na minha médica. Ela me pediu os exames de rotina, voltei nela de novo, falei que eu tava sentindo dor durante a relação, que teve sangramento nas fezes, e aí ela foi e falou pra mim que ia me pedir um outro exame. Só que ela só falou isso porque eu toquei num assunto. Falei assim, doutora, será que eu não tenho endometriose? Aí expliquei pra ela, falei assim, porque faz muito tempo que eu sinto essas dores, eu dei uma pesquisada, vi tal sintoma, e eu tô achando estranho porque eu tô sentindo praticamente todos os sintomas da endometriose. E aí, né, que eu falei pra vocês que eu lembrei o que Deus falou através da boca daquele homem pra mim, e aí ela pediu um outro exame. Ela falou, Monique, eu vou te pedir uma ressonância magnética com preparo intestinal, pra poder detectar a endometriose. E aí eu já fiquei mais preocupada e tal. E ela me indicou uma clínica chamada Cura, que fica aqui em São Paulo. E eu fui lá fazer esse exame. Gente, não foi tranquilo esse exame, tá? Foi algo muito... uma prova mesmo, de verdade. O preparo desse exame já é algo bem desconfortável. E quando eu fui lá fazer, aconteceu um perrengue comigo, minhas amigas, que eu vou contar pra vocês em outro vídeo, tá? Assim que eu peguei o resultado do exame, eu já fui pesquisar na internet, porque a minha consulta ia demorar um século pra mim poder saber da minha médica o que estava acontecendo comigo, se eu tinha de fato ou não endometriose. E aí, gente, eu recebi várias imagens da ressonância, me senti a médica em tentar diagnosticar o que estava acontecendo. E aí eu te pergunto, você acha que eu ia entender o que estava acontecendo nessas imagens aqui, ó? Olha só, várias imagens. Não ia entender nada do que estava acontecendo, né? Mas eu fui lá caçar e não achei nada. Só que aí, gente, eu recebi o laudo, né? E eu imaginava que no laudo ia estar escrito assim, você sim tem endometriose, ou não, você não tem endometriose. Só que ele não veio escrito assim, ele veio diferente. Vou mostrar pra vocês como ele veio escrito. Olha só. Tá vendo? Locais de endometriose. Aí tem aqui os tópicos. E vamos falar que tem os quadrantes, que seria em negrito, e tem os seus subtópicos, tá vendo? E nesse momento eu olhei pro exame e falei, Jesus já sabia há 4 anos atrás e ele me avisou. Praticamente eu tenho, né, a endometriose profunda. Não significa que ela tenha maior intensidade do que os outros tipos de endometriose, mas ela é em locais mais profundos.
né, ali perto do intestino, em regiões mais profundas da nossa cavidade pélvica. E aí eu fiquei muito preocupada, eu fiquei assim, ansiosa em querer ir na minha médica logo pra ver qual é o tratamento que eu tenho que fazer pra tirar isso da minha vida. E aí chegou a minha consulta, a médica falou que eu tinha endometriose. E aí ela falou assim: Monique, eu vou te dar 2 opções e aí você escolhe, mas eu vou dar a minha sugestão também pra você. Ela falou assim: ó, a gente pode tratar de 2 formas. Primeiro, você vai trocar de anticoncepcional, vai tomar um que seja um pouco mais forte, vai ficar tomando ele pra ver, né, se seca esses pontos de endometriose. E aí, a segunda opção seria um remédio especificamente para endometriose, porém ele não tem efeito contraceptivo, ou seja, ele não vai prevenir gravidez. O anticoncepcional previne gravidez, mas esse remédio não previne. Porém, pelo que eu pesquisei, esse remédio que não previne, ele diminui a probabilidade de engravidar. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então deixa bastante like. E aí ela me deu essas 2 opções e ela falou uma frase que me persegue. Ela falou assim: Monique, eu vou dar a minha sugestão. É melhor você tomar esse remédio que já é para endometriose e não tem efeito contraceptivo, porque ele é melhor, né? Ele trata melhor essa questão. E eu tenho medo de você não engravidar no futuro. Então é melhor você tomar esse, né? Que ele vai tratar com mais precisão. E quando ela falou aquela frase, eu tenho medo de você não conseguir engravidar no futuro, entrou à tona muitas coisas que Deus está trabalhando na minha vida. Muitas coisas mesmo. Vai ser a primeira vez que eu compartilho publicamente, né? Sobre esse assunto. Eu sonho muito em ser mãe, eu e meu esposo queremos muito ser pais. E eu não imaginava que eu passaria por esse processo, sabe? Eu não recebi aquilo como um grande baque na minha vida, né? Eu vou compartilhar com vocês algo que eu ainda não falei na internet. Aqui no canal do YouTube, pelo menos eu nunca falei. Mas Deus, ele vem me mostrando em sonho há muito tempo, sabe? Desde a época que eu estava namorando, noiva, casada, e até hoje Deus me mostra que eu vou ser mãe. Ele sempre me mostrou, inclusive eu anotei todos os sonhos que Jesus me mostrou, sabe? Toda a revelação de Deus. E Deus me mostrava com uma filha, né? E não só pra mim que Deus me mostrou. Deus mostrou pra minha mãe através de sonho. Deus falou com o meu padrasto. Então, parecia que Deus estava me preparando pra um momento, sabe? Onde eu iria ouvir: eu tenho medo de você não engravidar no futuro. E que nem eu falei pro meu esposo, eu estava muito de boa, sabe? Com as coisas. E eu tava até achando estranho. Mas eu vejo o quanto Jesus é bom e quanto ele é bom o tempo todo. E o tempo todo ele é bom em nossas vidas. Porque por mais que eu recebi um diagnóstico de algo que pode atrapalhar na minha gravidez, né, no tentar ter um filho, algo que pode causar infertilidade, mesmo em meio a essa situação, Deus é tão Ele mesmo, um Deus maravilhoso, que Ele vai falar: você vai ser mãe, você vai ter um filho. E aí você olha para a situação e você fala assim: Senhor, mas como? Talvez seja o seu caso, talvez você tá com foco de endometriose no ovário. Talvez você já tenha um diagnóstico que você não consegue ter filhos. E aí Jesus diz: você vai ser mãe. Esse sonho vai se realizar, vocês vão ser pais. E aí eu vejo o quanto Deus cuida da gente, sabe? O quanto Deus é bondoso. Eu não tava entendendo porque constantemente Deus estava me mostrando em sonhos, namorando, já rumo pro noivado, Deus tava me mostrando em sonhos. E eu ficava maravilhada, eu ficava assim: nossa, eu vou ser mãe de uma menina, porque Deus sempre me mostra uma menina. Agora eu não sei o que tá acontecendo, mas Jesus tá mostrando gêmeos. Um menino e uma menina.
né? Eu preciso até deixar isso aqui gravado pra quando acontecer vocês verem que Deus já tava avisando. Ai, gente. E aí, quando eu recebi aquela notícia, eu não fiquei muito abalada. De verdade, sendo muito sincera. Porque lá dentro do meu coração tava a convicção. Isso não é um problema, porque Jesus disse: você vai ser mãe. Você vai ter uma filha. E aí eu falei pra minha médica que eu queria tomar o medicamento que tratasse diretamente a endometriose, né? E ela falou: Monique, você vai tomar esse remédio por 4 meses. E depois você volta pra conversar comigo. Pra gente entender o que tá acontecendo. Se tá tudo bem, se tá mal. E quando eu migrei do anticoncepcional que eu estava tomando, né, que ela me indicou, e fui para o medicamento que ela me passou para tratamento de endometriose, inclusive eu vou fazer um outro vídeo falando só desse remédio, tá bom, gente? Por isso eu não vou entrar aqui muito a fundo. Eu tive uma dor tão intensa de cólica de novo. E eu tava um bom tempo sem sentir cólica porque eu já tava tomando anticoncepcional para não vir menstruação. Foi uma dor insuportável. Foi uma dor que eu ainda não tinha sentido, mesmo sentindo dores intensas. Eu fui parar no hospital, tomei um remédio muito forte na veia. E não só isso, mas eu tava sentindo cólica intestinal, gente. Muito forte mesmo. E aí eu mandei mensagem pra minha médica, falei: doutora, eu tô muito mal, fui pro médico. E ela falou assim, que foi por causa que eu saí de um remédio e fui pro outro, né? Então até meu organismo acostumar que tem um remédio em mim, ela vai no médico, não fica em casa morrendo de dor. Graças a Deus eu não senti mais essa dor intensa, insuportável, mas problemas começaram a acontecer. Eu comecei a sentir coisas, eu comecei a sentir ainda dor, começou a acontecer muitas coisas comigo. Inclusive, eu vou contar na parte 2, porque não tem como eu abordar esse assunto agora, né? Tudo pra mim poderia ter desmoronado naquele momento. Quando a médica falou: eu tô com receio de você não conseguir engravidar no futuro. Tudo poderia se desmoronar nesse momento, sabe? Mas Deus, ele é tão bondoso com a gente. Jesus, ele cuida tanto da gente. E eu vou repetir essa frase de novo: você vai ser mãe. Você vai ter filhos. E eu me senti abraçada por Jesus nesse momento. Eu me sinto abraçada por Jesus. Eu vejo que tem um propósito em tudo isso. E por isso estou gravando hoje pra vocês uma primeira parte de todo um processo, né? Porque hoje, na data de hoje, eu já tomei o remédio que a médica falou pra mim tomar 4 meses. Passei por altos e baixos, efeitos colaterais intensos do remédio, desse medicamento. Já voltei na minha ginecologista, vou fazer outros exames, mas é assunto para outro vídeo porque tá longo.